Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o João Corrêa, do canal Histórias e Fatos. Estamos aqui para mais um bate-papo com pesquisadores, escritores, historiadores, jornalistas sobre temas que envolvem a história do Brasil e do mundo. O convidado de hoje é o jornalista e escritor Douglas Salgado. Ele vai falar um pouquinho hoje sobre a sua pesquisa, que é sobre o músico João Gomes de Araújo. Trabalhadores do Brasil! Começa a ser derrubado o Muro de Berlim. A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Douglas, seja bem-vindo e comece explicando aí para a gente por que João Gomes de Araújo e por que escrever sobre ele. Bom, João, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar participando aqui do seu canal e estar falando um pouco da história desse ilustre e, ao mesmo tempo, desconhecido, né, compositor aí da grande maioria da população. Então, a ideia de escrever um livro sobre o João Gomes de Araújo, que é um compositor, né, que nasceu em 1846, ele é imortal, né, da Academia Brasileira de Música, ele ocupa a cadeira número 20 como patrono. E assim, eu também, antes dessa pesquisa, eu não conhecia muito da história do João Gomes de Araújo, apesar dele ser o meu tataravô. O primeiro contato que eu tive com o nome João Gomes de Araújo foi quando criança, que meu avô falava muito para mim, né? Olha, o meu vovô era um grande compositor, um grande gênio da música brasileira, mas eu era criança na época, né? E na época eu não dei tanta importância, né? Não me interessei muito pelo tema. Mas quando eu entrei para a faculdade de jornalismo, um dia, né, eu digitei lá no Google João Gomes de Araújo, eu fiquei impressionado com as curiosidades que eu fui descobrindo, assim, com uma simples pesquisa na internet, né? E também vi que tinha pouco material, né, sobre o João Gomes de Araújo. E me interessei e decidi fazer o meu trabalho de conclusão de curso, um livro-reportagem sobre a história do então maestro João Gomes de Araújo, o gênio, né, da música que meu avô tanto falava quando eu era criança. Foi assim que nasceu a ideia de fazer esse projeto. Ele nasceu como um projeto de trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Jornalismo e, posteriormente, eu não deixei esse projeto morrer. Com o tempo, eu investi mais tempo, né, de pesquisa nele e consegui fazer o lançamento do livro por meio da Lei Rouanet, em 2014. Foi muito gratificante, né? O lançamento foi em São José dos Campos, que é o município onde eu residia na ocasião, onde eu residi por muito tempo, né? Hoje eu estou trabalhando no estado do Paraná, mas a minha família é toda de lá. Foi com a Sexta Sinfonia sendo executada pela Orquestra de São José dos Campos, pela Orquestra Municipal, e com a seguida da noite de autógrafos do livro. Ah, que legal, porque foi justamente numa pesquisa no YouTube que eu encontrei o seu trabalho. Eu vi o vídeo Bacana. De lançamento, achei muito legal, foi a partir disso que eu fui pesquisando e consegui chegar até você. Mas, assim, para a gente entender aqui um pouquinho, explica um pouquinho, lógico, que a trajetória de vida do João Gomes de Araújo é muito grande, mas explica aqui para o pessoal, para aguçar a curiosidade, né? Onde ele nasceu, de onde ele foi, como foi a trajetória de vida dele. O que eu acho muito bacana na história do João Gomes de Araújo é ele, né, no final, assim, meados do século XIX, ele residia em Pindamonhangaba, né, que é um município do interior de São Paulo, onde eu nasci também, né. Logo cedo eu fui, né, me mudei para São José dos Campos, mas eu nasci em Pindamonhangaba, e me chamou a atenção dele ter nascido em Pindamonhangaba, que era um município muito pequeno, né, fora do contexto cultural, né, e artístico da época, ainda hoje a gente está um pouco mais globalizado, mas antigamente, né, era uma cidade completamente fora, né, do contexto cultural, artístico da época. E ele ter chegado onde ele chegou, né, com muita determinação, com muito entusiasmo, né? Ele aproveitou as oportunidades que a vida ofereceu para ele, agarrou essas oportunidades
se transformou no João Gomes de Araújo, o compositor que compôs 4 óperas, 6 sinfonias, 2 poemas líricos, 11 missas, que são músicas sacras, né? Então, isso me chamou muito a atenção, né? E ele saiu de Pindamonhangaba, no século XIX, num barco à vela, né, que saiu de Paraty, sentido ao Rio de Janeiro, com um companheiro. Naquela época, ele era menor de idade, né, e naquela época os pais destinavam um companheiro para acompanhar os menores de idade até o destino. E ele chegou no Rio de Janeiro, né, eu conto essa passagem no livro, debaixo de uma tempestade assim, tremenda, né, no mar, né, um rapaz assim, do interior paulista, e chegou lá para estudar no Conservatório da Corte, né? Infelizmente, ele teve problemas familiares, financeiros, não conseguiu concluir os seus estudos e voltou para Pindamonhangaba para ajudar o pai dele, que era comerciante na cidade, e ele precisava trabalhar, né, para ajudar a família. Foi então que, em 1884, ele fez a composição, né? Naquela época existia grandes eventos de bênção e sagração das igrejas, né? E houve a inauguração da igreja de São Benedito em Lorena, Lorena, que é o município paulista também, do interior de São Paulo, e ele compôs a missa de sagração e bênção daquela igreja, naquela ocasião. E foi assim, uma obra tão bem feita, foi uma composição tão bem arranjada, harmônica, que ganhou grande repercussão aquela composição. E essa repercussão, né, chegou até o imperador Dom Pedro II. Aquela informação chegou até o imperador Dom Pedro II, e Dom Pedro II, como muita gente sabe, era um grande entusiasta de cultura, de música clássica, né? Ele era um grande apreciador das artes. Então, ele fez questão de conhecer o João Gomes de Araújo e fez um convite para o João Gomes de Araújo ir até ele, no Rio de Janeiro, que ele gostaria de parabenizar o João Gomes de Araújo e conversar e conhecer o compositor que compôs aquela missa que teve grande repercussão na época. E lá foi o João Gomes de Araújo. E aí, quando eu falo que ele agarrou as oportunidades, eu acho que ele já foi para esse encontro já com uma ideia que era pedir para Dom Pedro II uma bolsa de estudos para estudar regência e composição na Europa, né? E ele conheceu Dom Pedro II, foi elogiado e, em determinado momento da conversa, ele pediu para Dom Pedro II, olha, eu gostaria muito de estudar regência e composição na Europa, só que eu não tenho condições financeiras para isso, e prontamente o imperador atendeu, né, esse pedido dele, esse sonho dele, e no mesmo ano, em 1884, ele foi com a família, né, com os filhos, incluindo a minha bisavó, para a Europa, né? Ele morou em Milão, estudou, se matriculou no Real Conservatório de Milão e fez 3 anos de formação, né? E se formou em regência e composição. E nesse intervalo ele foi compondo, né, todas essas obras que a gente conhece. Quando ele voltou para o Brasil, ele continuou compondo e esse trabalho não parou, né? E ele foi muito elogiado. E uma curiosidade do livro é que quando ele estava já finalizando, quando ele finalizou os estudos dele e ele decidiu encenar uma ópera dele lá em Milão, na Itália, no Teatro d'Alverme, Dom Pedro II foi até essa encenação da ópera. Então, ele foi o primeiro compositor brasileiro a ter a presença do imperador Dom Pedro II no lançamento de uma ópera dele, né? Então, isso foi uma curiosidade muito bacana. E tem uma outra passagem também muito interessante, que ele
Dom Pedro II estava numa tribuna, né, que era tipo um camarote do Teatro da Alverme, e quando ele terminou, ele foi ovacionado, foi aplaudido em pé e voltou para agradecer. Quando ele olhou lá na tribuna, Dom Pedro II não estava lá. E ele ficou decepcionado, porque ele achou que Dom Pedro II não tinha gostado, tinha ido embora. E quando ele voltou, né, quando ele foi para trás das coxias, Dom Pedro II estava lá atrás esperando ele para parabenizá-lo pessoalmente pelo excelente trabalho de encenação, né, tamanha riqueza de detalhes da composição e de toda a encenação da ópera dele lá em Milão. Então, isso foi uma passagem muito interessante que eu conto aí no livro, né? É legal também reforçar, João, que o livro, ele não tem a pretensão de ser uma biografia do João Gomes de Araújo, né? Ele tem uma linguagem muito objetiva, né? Uma linguagem jornalística, que é próprio da minha formação, né? Mas ele traz, assim, algumas curiosidades históricas muito bacanas sobre o personagem João Gomes de Araújo, né? Que legal. Então, foi muito interessante mergulhar nesse trabalho. Foram anos de pesquisa, Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, Conservatório Dramático Musical em São Paulo, bibliotecas de Pindamonhangaba, né? E por aí vai. Uma questão que eu gostaria de perguntar para você. Nessa sua pesquisa que você fez, você encontrou algum motivo palpável para esse esquecimento da figura dele? Devido à importância que ele teve? Isso era uma pergunta que, quando eu comecei a pesquisar sobre a vida do João Gomes de Araújo, eu comecei a mergulhar na história dele, foi uma dúvida que eu tive, né? Por que o João Gomes de Araújo ele não teve a projeção que Villa-Lobos teve, por exemplo? Que não teve a projeção que Carlos Gomes teve, né? E aí, nas pesquisas, nas conversas com musicólogos, eu descobri o porquê, né? Foi porque o estilo dele, de composição dele, era um estilo do romantismo, que era um estilo muito europeu. E o que predominava na época aqui no Brasil era um estilo assim com traços de músicas regionais brasileiras. Então, eram traços indígenas na música, né, como é o Guarani de Carlos Gomes. Então, tinha esses traços regionais, né, e isso era o que predominava na época, né? Na época, eles queriam definir uma identidade para a música clássica regional, para a música clássica brasileira. E o estilo dele era todo europeu, né? Não menos importante, né, esse estilo europeu chamou muito a atenção de musicólogos que reconstruíram a obra do João Gomes de Araújo, que a obra dele foi toda perdida, né? Isso é outro fato que fez com que talvez, além do romantismo, que era o estilo que não predominava na época, justifica o fato dele ser desconhecido, né? As obras dele se perderam com o tempo, né? Então, a família não tem essas obras, bibliotecas não tem. Então, foram achadas as últimas sinfonias dele, né? A quarta, a quinta e a sexta. Essas sinfonias foram reconstruídas por um grupo de musicólogos do projeto Memória Musical de São Paulo, que é a Ana Neri, que já faleceu, e o maestro Erich Leninger, que é um musicólogo alemão, um dos maiores violinistas do mundo, que ao ter contato com a obra do João Gomes de Araújo, ficou assim espantado, né, com o tamanho talento desse compositor, né? E também se espantou em saber que as obras dele se perderam, se espantou quando foi buscar e não encontrou, né, nada dele, e talvez por isso tenha arregaçado as mangas e falou, não, vou reconstruir esse trabalho, e realmente o projeto Memória Musical de São Paulo reconstruiu a quarta, a quinta e a sexta sinfonia. E existe um plano para eles reconstruírem a primeira, a segunda e a terceira, com base em algumas reduções de piano e de outros instrumentos que eles encontraram dessas sinfonias, porém não a sinfonia completa, com toda
com toda a instrumentação, né? Com toda a orquestra. Legal. Então, foi por esse motivo, né, que o João Gomes de Araújo ele é ainda um compositor desconhecido por grande parte da população brasileira. Não só pela população brasileira, mas até mesmo em Pindamonhangaba, quando eu estava fazendo esse trabalho, eu fiz uma pesquisa e eu perguntava para as pessoas se elas conheciam o João Gomes de Araújo, o pessoal do município, né, os conterrâneos dele, e o pessoal falava para mim, o João Gomes de Araújo é o nome de uma escola na cidade. Né? Ninguém sabia, né, o que tinha por trás desse nome, né, que dava o nome para essa escola. Então tem toda essa história muito bacana aí por trás e todo esse talento aí que certamente enche todos de orgulho do município, né? Que legal. Assim, cada vez que eu vou fazer entrevista com cada pessoa, eu percebo o quanto que a gente tem que saber pesquisar sobre a história do nosso país e quantos personagens, né, escondidos, né, que se destacaram nas suas profissões. Douglas, uma pergunta. Eu também andei pesquisando sobre o João Gomes. Ele se casou 2 vezes, né? E morreu em São Paulo, foi isso? Isso. Legal. O primeiro casamento dele foi até uma curiosidade, né? Quando eu comecei a pesquisar, porque quando eu comecei a pesquisar, eu achei uma árvore genealógica dele que não tinha minha família. E aí eu falei, nossa, será que meu avô mentiu? Meu avô estava enganado? Será que eu não sou o tataraneto dele? E não, aí me aprofundando mais na pesquisa, eu descobri que ele teve o primeiro casamento, foi com a minha tataravó, né? Que ele teve, então, os filhos, incluindo a minha bisavó, ficou viúvo porque a esposa dele, Mariana, faleceu e ele casou de novo com a filha do primogênito da Marquesa de Santos, né? Que muita gente conhece. Então, ele era muito assim, envolvido com o meio social da época, né? Muito bem, era uma pessoa muito influente, né? Então, rapidamente ele conheceu essa segunda esposa dele, casou e teve mais 3 filhos com ela. Legal. Que legal. Douglas, uma informação, para obter o livro é com você, né? Se alguém tiver interesse, né? Você vai deixar eu vou deixar o e-mail dele aqui, pessoal, tá? Caso alguém se interesse pelo livro, eu vou deixar aqui, é só entrar em contato com ele, caso alguém se interesse. E vale a pena, viu? Porque é uma história, assim, de vida muito interessante, de um músico, né? No período do Brasil Imperial, como as influências que ele teve nesse período. Então, é muito interessante, vale a pena a leitura. Vale até, para acrescentar essa frase sua, 2 curiosidades também muito bacanas no livro, né? O livro tem um depoimento de Mário de Andrade. João Gomes de Araújo, quando voltou para o Brasil, né? Depois dessa experiência europeia, ele foi um dos fundadores do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, né? Onde ele lecionava. E um dos alunos dele foi Mário de Andrade. E Mário de Andrade deu um depoimento, eu não vou me lembrar a certa data desse depoimento, mas deu um depoimento para um jornal de São Paulo falando das qualidades do João Gomes de Araújo como compositor, como professor e como ser humano. Então, tem várias curiosidades muito bacanas no livro e eu tenho certeza que quem lê vai se encantar. Quem gosta de história, com certeza vai se encantar. Que legal. Assim, encantei. Sim. Ainda mais pelo apego familiar também, né? Por resgatar essa parte da história da família, é muito legal, né? É um personagem que faz parte da música erudita brasileira, né? Tem onde deixar isso fugir, né? Eu falo que é uma dupla satisfação, né? Fazer um resgate histórico de um personagem dessa importância, né? E saber que ele foi meu tataravô, né? Era o meu tataravô. Então, uma dupla alegria, né? Ter o contato com essa história que foi fascinante e saber que é meu parente. Que legal. Foi muito gratificante. Que legal. Douglas, eu agradeço você por esse bate-papo, você apresentar um pouco do seu trabalho,
tá? Relembrando, pessoal, vou deixar o e-mail do Douglas aqui, caso alguém queira entrar em contato para adquirir o livro, tá? E, Douglas, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Para mim é sempre uma satisfação poder falar desse trabalho e da vida do João Gomes de Araújo. Tá bom. Tudo de bom, pessoal. Até mais, Douglas. Até, um abraço.